A paz de Deus com todos, espero que estejam bem. Vamos para mais um vídeo com dicas para aprimoramento do louvor na congregação cristã no Brasil. O vídeo de hoje será sobre frase musical, que é um assunto recorrente nos ensaios, é um assunto proposto no Inário 5 e serve não só para o canto, também para os instrumentos que a gente tem na congregação. Quando eu falo sobre frase musical dentro da congregação, ela está ligada geralmente à poesia, à letra dos hinos. Mas é interessante vocês saberem que eu tenho músicas instrumentais, né, sem poesia, que elas também possuem todo esse caminho fraseológico. Então é interessante fazer uma comparação. Quando eu tenho uma música instrumental, eu vou ter os caminhos, né, de repouso, tensão, resolução, considerando aí a proposta do inário, certo? Ai, Mara, como assim? Eu vou ter ideias, né? Então, eu vou ter as notas ali que eu quero começar a minha frase, as notas que eu quero desenvolver a minha frase e as notas para finalizar minha frase. Então, quando eu falo em frase, todas as notas que estão inseridas ali, toda a questão harmônica também, quando eu falo harmônica, eu me refiro, né, que cada nota pode ser considerada um acorde, lógico, desde que analisado com o entendimento da teoria da harmonia musical, certo? Então a gente vai ter um caminho de acordes ali que acontecem e um caminho melódico a qual, né, essa melodia, essas notas fazem parte. Sendo assim, com todo esse caminho, eu construo as minhas frases musicais, certo? E essas frases construídas é o que me dá repouso, tensão e resolução, por meio dessas sonoridades, certo? Que são construídas, considerando o inário, né? Em cima de uma tonalidade. Então, fica a dica. Todas as notas ali, elas têm uma justificativa, elas vão ter um porquê delas estarem ali, se eu considerar a tonalidade que elas estão inseridas, certo? Então é importante saber que a frase, não é porque eu quero começar suave, eu vou crescer e vou diminuir. Ela tem uma explicação teórica por que ela é dessa maneira, tá bom? Então é importante vocês saberem isso. Outra questão importante é vocês saberem que cada período da história, período barroco, período clássico, período romântico e assim sucessivamente, nós temos as fraseologias específicas, os instrumentos da época, como essas frases eram feitas, enfim, como elas foram transportadas, né, ao longo dos anos, tá certo? Então, quando a gente fala de frase, não é algo assim simples, por isso que muitas pessoas na congregação têm dificuldade em fazer as frases, porque a gente não tem um estudo aprofundado dessas frases, né, de como realmente elas são construídas, e sim, leva anos de estudo, né, então realmente fica mais complexo. Mas algo que é viável e que é muito bacana, que dá pra gente entender, é que na congregação essas frases geralmente são associadas à poesia. Então, eu geralmente vou ter um começo de frase, né, suave, eu vou crescer, depois eu vou decrescer e assim sucessivamente, acompanhando a poesia, o que torna um pouco mais simples a execução. Lógico, vou executar frase, eu tenho que ter domínio do meu instrumento, do instrumento que eu estou executando. Então, no caso aqui, eu estou com o órgão, certo? Mara, dá para fazer isso na voz? Dá para fazer na voz também, só que é um pouquinho mais complexo, que tem que ter todo o controle respiratório, como eu venho falando para vocês nos outros vídeos, certo? E como sobre esse assunto frase, eu tenho recebido muitas perguntas, não só para o canto, mas também para os instrumentos, então por isso eu resolvi gravar aqui no órgão para vocês entenderem. Bom, então já que nós entendemos que a frase ela pode acontecer, né, numa música somente instrumental, que depende de toda essa construção melódica, harmônica, e que as notas se justificam, né, por que formam as frases, tanto na música instrumental quanto também no inário, né, mas que no inário é um pouco menos complexo, porque eu tenho ali a poesia. Eu vou tocar um hino para vocês entenderem a frase com a poesia
e sem a poesia dentro desse hino. Então é o hino 375, né? Então a gente vai começar suave, considerando o início da frase. Suave, eu vou crescer e vou decrescer a minha frase, certo? Então começa aqui, né? Crescer. Menos difícil. Agora, aqui nós vamos ter letra somente para o soprano. Aqui eu tenho pequenas frases, ó, que eu posso fazer, que são instrumentais. Resposta das vozes. Então, vocês entenderam que no mesmo hino, né, eu tenho uma voz sustentando com a poesia e eu tenho as outras vozes criando pequenas tensões ou pequenas tensões e resoluções. Então, alguns consideram como uma semifrase, né? Então, como uma resposta. Então, a gente vai tendo várias terminologias que podem ser usadas. Então, vou fazer só mais uma vez esse trecho, né? Então, que a letra diz: haja paz. Diminuir. Aí, de novo, né? Outra frase. Aí, eu vou começar a minha frase e vou fechar. Certo? Então, vários hinos vocês vão perceber que tem essas frases, né, essas respostas, mas em forma de frase, em forma que eu tenho que fazer essa intensidade, né? Eu tenho que fazer essa dinâmica, certo? Que é o que a gente fala assim, que vai dar toda a expressão musical. Então, se eu tiver poesia ou não tiver poesia, essa frase musical ela está acontecendo o tempo todo, certo? Mari, então no canto, o correto seria eu cantar então dessa maneira, fazendo as expressões nas frases, sim. No canto, nos instrumentos, mas aí é o que eu digo, tem que ter controle do seu instrumento, tá? Se você ainda não tem controle, então estuda sem a frase, tenha controle das notas, da duração dessas notas. A frase, eu falo que ela vem depois desse estudo, de você ter a segurança de conseguir executar as notas, de conseguir ter noção das durações, enfim, aí sim eu vou abrilhantar e colocar as frases, certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, é um assunto complexo que dariam vários vídeos aí, mas eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? Deus abençoe, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.